Era para ser só mais uma tarde qualquer. Mais uma gravação. Mais um podcast. Mas naquele estúdio, onde as luzes brilhavam mais do que nunca e os microfones já estavam armados para captar boas histórias e risadas sinceras, algo inesperado estava prestes a acontecer. O relógio marcava 3 da tarde. Leonardo, ícone da música sertaneja, e seu filho Zé Felipe, haviam sido convidados para uma conversa leve, recheada de memórias da estrada, desafios da paternidade e, claro, os bastidores da fama. Tudo estava pronto. Tudo, menos o coração de quem ainda carregava feridas não cicatrizadas. Do outro lado da cidade, Virgínia recebia uma mensagem. Uma frase, uma notícia, um alerta, o suficiente para virar o dia de cabeça para baixo. Ela não estava maquiada. Não estava produzida. Não estava pronta. Mas, às vezes, ninguém está pronto quando a vida decide mostrar a verdade de forma nua e crua. Ela saiu de casa sem pensar. Sem planejamento. Com um único desejo queimando por dentro: retomar o controle da narrativa que parecia escapar por entre os dedos. Enquanto isso, no estúdio, tudo seguia como previsto. Pai e filho riam, lembravam do passado, celebravam a caminhada. Mas, como a vida sempre ensina, nem toda risada esconde leveza. O apresentador, atento, lançou a pergunta que todos queriam ouvir. O que aconteceu no fim do seu casamento, Zé? E então? Silêncio. Respiração profunda. Pausa. Aquele momento em que o coração fala mais alto que a razão. Zé Felipe abriu o jogo. Com serenidade. Com dor. Com verdade. Foi difícil, e ainda é, disse ele. E em cada palavra, havia um desabafo contido. Cada frase era como se ele estivesse abrindo uma caixa selada há meses. Ele falou sobre distanciamento, sobre mudanças sutis que se tornaram abismos. Sobre o celular que trocava toda semana. Sobre as viagens que deixavam mais perguntas do que respostas. Sobre o momento em que deixou de reconhecer a pessoa com quem dividia a vida. Quando você precisa virar detetive para manter um relacionamento, é porque já não existe mais amor. Palavras duras. Reais. Libertadoras. Mas antes que pudesse continuar, o inesperado chegou. Virgínia atravessou o estúdio como um furacão contido. Sem gritar, sem bater portas. Mas seus olhos diziam tudo. Ela não aceitou o silêncio. Não aceitou as palavras. Não aceitou não ter o controle. E ali, diante das câmeras, do pai, do filho, da equipe inteira, a verdade se transformou em confronto. O diretor tentou cortar. O cinegrafista baixou o equipamento. Mas era tarde. A vida real já tinha invadido o palco da aparência. E quando verdades não ditas se chocam com feridas mal curadas, o que sobra é ruído. Mas também é nesse ruído que, às vezes, surgem os maiores aprendizados. Porque por trás de toda dor, existe um convite à mudança. Por trás de toda ruptura, existe uma oportunidade de reconstrução. E por trás de toda verdade exposta, existe a chance de cura. Aquele episódio não foi só um escândalo. Foi um divisor de águas. Um lembrete de que até mesmo os mais famosos, os mais vistos, os mais comentados, também sentem, sofrem, tentam, caem e levantam. A pergunta que fica é: quantas vezes você já ignorou os sinais por medo de desapontar alguém? Quantas vezes você tentou manter uma aparência enquanto o coração gritava por socorro? Às vezes, o fim não é fracasso. É reinício. É amadurecimento. É libertação. E que bom que a verdade veio à tona. Porque não existe liberdade maior do que viver com coragem. Coragem de sair, de falar, de continuar. Se essa história te tocou, compartilhe nos comentários. Qual foi o momento em que você decidiu se colocar em primeiro lugar? Queremos ouvir você. Inscreva-se no canal. Deixe seu like para nos ajudar a espalhar essa mensagem. E compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Teve momentos em que eu quase fiz o imperdoável. A frase ficou suspensa no ar como uma confissão sussurrada ao universo. Leonardo não perguntou o que era. Não precisava. Às vezes, o silêncio de um pai é o único espaço seguro onde um coração despedaçado pode cair sem medo. Virgínia permaneceu ali, sentada no chão, abraçando os próprios joelhos, tentando, de alguma forma, segurar os pedaços de si mesma que já não se encaixavam como antes. Era estranho. A mulher que o Brasil inteiro via como exemplo de sucesso, estilo, carisma e beleza,
agora estava ali, tão humana, tão vulnerável, tão real. Naquele chão frio, sem filtros, sem aplausos, sem patrocínio. Só ela e as consequências. Leonardo se aproximou mais uma vez. Sentou-se ao lado dela. Não como cantor. Nem como celebridade. Mas como pai. Como alguém que já amou tanto a ponto de se perder, e só depois entendeu que o amor verdadeiro não prende, transforma. Filha, disse ele, com a voz embargada. A gente cresce achando que liberdade é voar sem direção. Mas liberdade de verdade é saber para onde se quer voltar. Virgínia não respondeu. Mas algo dentro dela pareceu ceder. Era como se, pela primeira vez em muito tempo, alguém estivesse enxergando quem ela era de verdade, por baixo da maquiagem, das postagens ensaiadas, das dancinhas, dos contratos. E o que se via ali não era uma vilã. Era uma menina ferida tentando entender onde havia perdido a própria bússola emocional. Você não precisa voltar correndo, continuou Leonardo. Nem precisa se culpar para sempre. Mas precisa ser honesta. Primeiro com você mesma. Depois com ele. E com as suas filhas. Ela respirou fundo. E naquele momento, talvez pela primeira vez desde que tudo começou, não havia desespero nos olhos dela. Havia um tipo de dor diferente. Aquela dor que precede a mudança. E se ele não me quiser mais? Sussurrou. Leonardo segurou a mão dela com firmeza. Então você vai aprender a se amar sozinha. E da próxima vez que amar alguém, vai ser inteira. Não metade. Não com medo. Com maturidade. O silêncio voltou a preencher a sala. Mas agora, não era o silêncio de quem está perdido. Era o silêncio de quem, enfim, começou a se encontrar. Na porta, uma das assistentes da produção aguardava. O episódio havia sido cancelado oficialmente. Mas a verdadeira história já tinha sido registrada, não nas câmeras, mas nas cicatrizes e decisões que viriam a seguir. Do lado de fora, a cidade seguia seu ritmo frenético. Luzes, trânsito, notificações. Mas ali dentro, no estúdio agora vazio, um novo ciclo começava. Não com promessas vazias ou declarações públicas. Mas com a verdade. Com o reconhecimento. Com a aceitação de que, às vezes, a gente precisa perder tudo para se reencontrar com o essencial. E se você chegou até aqui, saiba, não existe erro que não possa se transformar em lição. Não existe queda que não possa ensinar a voar com mais consciência. Todos nós, em algum momento da vida, somos Virgínia. Confusos. Arrogantes. Feridos. Mas querendo amar. E todos, também, temos um Leonardo dentro de nós, a voz da razão, do amor maduro, do olhar que perdoa sem se calar. E o que não for para durar, que sirva de lição. A frase ecoou pelo palco, mas também atravessou o coração de quem assistia. Não era apenas Leonardo encerrando um show. Era um pai, encerrando um ciclo. A plateia o aplaudiu de pé. Não por sua voz. Não pela música. Mas pela coragem de falar sobre as feridas que muitos escondem. Enquanto isso, nas redes, o burburinho crescia como fogo em palha seca. O que deveria ser apenas mais uma entrevista se transformou em um acontecimento que ninguém viu, mas que todo mundo sentia. Porque quando a verdade vaza, ela não precisa de vídeo para viralizar. Ela pulsa. Ela arde. Ela ensina. Virgínia, antes ativa em cada rede social, desapareceu. Sumiu como quem entende que o silêncio é, às vezes, o único grito possível. E quando reapareceu, não foi com publicidade, nem com legendas ensaiadas. Foi com uma foto. Abraçada às filhas. Elas me mantêm em pé. Não foram palavras grandiosas. Mas foram reais. E nesse mundo de filtros, o real é o que mais comove. Alguns a defenderam. Outros a julgaram. Mas, no fundo, todos sabiam. O que aconteceu naquela sala de estúdio não foi só um barraco. Foi uma queda. Uma revelação. Um espelho colocado diante de milhões. Zé Felipe, por sua vez, se manteve firme. Sem ataques. Sem indiretas. Sem espetáculo. Continuou com sua rotina. Cumprindo os shows. Vivendo a paternidade. Cantando com as filhas. Mostrando que nem sempre maturidade se prova com palavras. Mas com silêncio. E foi nesse silêncio que o público o aplaudiu. Firmeza com educação. Limite com respeito. Perdão com discernimento. Leonardo,
Esse foi o pilar. O elo entre os dois mundos. A voz que não gritou. A mão que segurou sem apertar. A bússola de uma família que, apesar das dores, ainda tentava encontrar direção. Mas talvez o mais importante de tudo não tenha sido o que foi dito, e sim o que ficou subentendido. Às vezes, a vida não expõe para destruir, expõe para curar, para mostrar que ninguém, absolutamente ninguém, está imune a quedas, falhas ou arrependimentos. Mas também mostra que toda dor carrega uma escolha: se esconder ou amadurecer. O episódio nunca foi ao ar. Mas se você chegou até aqui, entenda: você não precisa esperar tudo desmoronar para reconstruir sua essência. Essa história não é só sobre Zé, nem só sobre Virgínia. É sobre mim. É sobre você. É sobre os momentos em que a vida nos obriga a parar e perguntar: estou vivendo de verdade, ou só mantendo uma aparência? E agora, me conta nos comentários. Você já passou por um momento em que precisou se reinventar depois de perder o que achava que era essencial? Escreve aqui embaixo. Sua história pode inspirar alguém hoje. Inscreva-se no canal para mais histórias reais, profundas e transformadoras. Deixe seu like se essa mensagem tocou você. E compartilhe esse vídeo com alguém que esteja enfrentando um recomeço. Porque, no final das contas, recomeçar não é fraqueza. É coragem. É maturidade. É o primeiro passo rumo a uma versão mais sincera de si mesmo. No fundo, essa não era apenas uma história sobre um casamento que se desfez. Era sobre o que resta quando tudo se quebra. Era sobre o que fica quando o amor se despede, mas a vida continua. Era sobre arrependimento, silêncio e o tipo de perdão que a gente precisa dar a si mesmo. Leonardo entendeu isso. Zé Felipe viveu isso. Virgínia ainda estava aprendendo. E talvez essa seja a parte mais difícil: aprender depois que o estrago já foi feito. Aprender sem plateia, sem aplauso, sem narrativa pronta para os seguidores. Porque há dores que não precisam de exposição. Há erros que não se apagam com um post. E há verdades que só se consolidam em silêncio. Na fazenda, a vida retomou seu curso. Simples, serena, como as águas do lago onde Leonardo tantas vezes buscou refúgio. Zé, firme, seguia com sua música e sua missão de ser pai. Virgínia, agora longe dos holofotes, talvez estivesse olhando para dentro pela primeira vez. Não para manter a imagem, mas para reconstruir a essência. E o tal episódio nunca foi ao ar. Mas virou lenda. E mais do que isso, virou lição. Porque há histórias que não precisam ser contadas com estardalhaço para fazer barulho por dentro. Às vezes, o que mais nos transforma é aquilo que ninguém vê. Leonardo não voltou a tocar no assunto. Mas nos bastidores da vida, deixou sua marca. Com firmeza. Com empatia. Com sabedoria. Como quem entende que nem tudo que é vivido precisa ser mostrado. Mas tudo que é aprendido, merece ser passado adiante. E agora, me conta nos comentários. Você acredita em segundas chances? Ou tem coisas que, uma vez quebradas, não voltam mais ao lugar? Escreva sua visão. Sua reflexão pode ser o bálsamo que outro coração precisa. Se inscreva no canal para mais histórias que vão além das aparências. Deixe seu like se essa história tocou você de alguma forma. E compartilhe com alguém que esteja enfrentando uma dor que não saiu nas manchetes, mas mora no peito. Porque a vida não exige perfeição. Ela exige verdade. E quem aprende com a queda, já está se reerguendo.